Lei 9.503 institui o Código de Trânsito Brasileiro. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. O artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este Código. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo no âmbito das respectivas competências adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Artigo 2º. São vias terrestres, urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade, com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 3º. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros, e às pessoas nele expressamente mencionadas. Artigo 4º. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do anexo 1. Capítulo 2. Do Sistema Nacional de Trânsito. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Artigo 6º. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 1. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento. Inciso 2. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização dos critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Inciso 3º. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Seção 2. Da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 7º. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Inciso 1. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Inciso 2. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN,
e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Inciso 3. Os órgãos e entidades executivas de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 4. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 5. A Polícia Rodoviária Federal. Inciso 6. As polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 7. As juntas administrativas de recursos de infrações de ARI. Artigo 7A. A autoridade portuária ou entidade concessionária do porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º, com a interveniência dos municípios e estados juridicamente interessados para o fim específico de facilitar a atuação por descumprimento da legislação de trânsito. Parágrafo 1º. O convênio valerá para todas a área física do porto organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Artigo 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Artigo 9º. O Presidente da República designará o Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo 10. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição. Inciso 2A. Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá. Inciso 3. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. Inciso 4. Ministro de Estado da Educação. Inciso 5. Ministro de Estado da Defesa. Inciso 6. Ministro de Estado do Meio Ambiente. Inciso 22. Ministro de Estado da Saúde. Inciso 23. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Inciso 24. Ministro de Estado das Relações Exteriores. Inciso 26. Ministro de Estado da Economia. Inciso 27. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Parágrafo 4º. Os ministros de Estado deverão indicar suplente que será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, das ou, no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, oficial-general. Parágrafo 5. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN. Parágrafo 6º. O quórum de votação e de aprovação no CONTRAN é o de maioria absoluta. Artigo 10-A. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN sem direito a voto representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Artigo 12. Compete ao CONTRAN. Inciso 1. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Inciso 2. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Inciso 4. Criar câmaras temáticas. Inciso 5. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CENTRAN e CONTRANDIF. Inciso 6. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. Inciso 7. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares.
Inciso 8. Estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. Inciso 9. Responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito. Inciso 10. Normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos. Inciso 11. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. Inciso 13. Avocar para análise e soluções processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. Inciso 14. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 15. Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Parágrafo 1º. As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso 1 do caput deste artigo serão submetidas à prévia consulta pública por meio da rede mundial de computadores, pelo período mínimo de 30 dias antes do exame da matéria pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As contribuições recebidas na consulta pública de que trata o parágrafo 1º deste artigo ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos, contado da data de encerramento da consulta pública. Parágrafo 3º. Em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação ad referendo do Conselho e com prazo de validade máximo de 90 dias para estabelecer norma regulamentar prevista no inciso 1 do caput, dispensado o cumprimento do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, vedada a reedição. Parágrafo 4º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, sem o referendo do CONTRAN, a deliberação perderá a sua eficácia. Permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes. Parágrafo 5º. Norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Parágrafo 1º. Cada Câmara é constituída por especialistas, representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, em igual número pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo regime específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os segmentos da sociedade relacionados no parágrafo anterior serão representados por pessoa jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos ministérios representados no CONTRAN, conforme definido no ato de criação de cada câmara temática.
Artigo 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, inciso 1, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Inciso 2, elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Terceiro, responder às consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Inciso 4, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Inciso 5, julgar os recursos interpostos contra decisões. A linha A, das JAREs. A linha B, dos órgãos e entidades executivas estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental e psicológica. Inciso 6. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, a habilitação para conduzir veículos automotores. Inciso 8. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN. Inciso 9. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. Inciso 10. Informar ao CONTRAN sobre cumprimento das exigências definidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 333. Inciso 11. Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames Junta Especial de Saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 5, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. Artigo 15. Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Parágrafo 1º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo 2º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 2 anos, admitida a recondução. Artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARE, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Parágrafo único. As JARE têm regimento próprio, observado o disposto no inciso 6 do artigo 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. Artigo 17. Compete às JARE. Inciso 1. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 2. Solicitar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Inciso 3º. Examinar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. Artigo 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Proceder à supervisão, à coordenação, à correção dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 3. Articular-se com os órgãos dos sistemas nacionais de trânsito, de transporte e de segurança pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações
para a preservação e ordenamento e da segurança do trânsito. Inciso 4. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio e a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito. Inciso 5. Supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando a uniformidade de procedimento. Inciso 6. Estabelecer procedimentos sobre aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, expedição de documentos de condutores, de registro e de licenciamento de veículos. Inciso 7. Expedir a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os certificados de registro e de licenciamento anual, mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 8. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENACH. Inciso 9. Organizar e manter o Registro de Veículos Automotores, RENAVAM. Inciso 10. Organizar a Estatística Geral de Trânsito do Território Nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação. Inciso 11. Estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito. Inciso 12. Administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. Inciso 13. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o parágrafo 1º do artigo 320. Inciso 14. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre o registro de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do sistema. Inciso 15. Promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino. Inciso 16. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito. Inciso 17. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. Inciso 18. Elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito. Inciso 19. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN. Inciso 20. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal, ou entidade habilitada para esse fim, pelo Poder Público Federal. Inciso 21. Promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais. Inciso 22. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito. Inciso 23. Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico profissional de interesse do trânsito e promovendo sua realização. Inciso 24. Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. Inciso 25. Elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação. Inciso 26. Estabelecer procedimento para concessão
do Código Marca-Modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento. Inciso 27. Instituir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 28. Estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los com proposta de solução ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 29. Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. Inciso 30. Organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF. Parágrafo 1º. Comprovada por meio de sindicância a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual, que tenha motivado a investigação até que as irregularidades sejam sanadas. Parágrafo 2º. O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fornecerão obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para fins previstos no inciso 10º. Artigo 19. Inciso 31. Organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores. Artigo 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem e incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Inciso 3. Executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Inciso 4. Efetuar levantamento dos locais de acidente de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Inciso 5. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Inciso 6. Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas. Inciso 7. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas, encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. Inciso 8. Implementar as medidas de Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Inciso 9. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 10. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 11. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores e pela sua carga, de acordo com o estabelecido
no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. Inciso 12. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Planejar, projetar, regulamentar, operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento de circulação e da segurança de ciclistas. Inciso 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Inciso 4. Coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. 5. Estabelecer, em conjunto com órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para policiamento ostensivo de trânsito. 6. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 7. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Inciso 8. Fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Inciso 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. Inciso 10. Implementar as medidas de Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 11. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 12. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores, de uma para outra unidade da Federação. Inciso 13. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores e pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio às ações especificadas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado. Inciso 14. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Inciso 15. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. Inciso 2. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 3. Vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com
a expedição dos certificados de registro de veículo e de licenciamento anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. 4. Estabelecer, em conjunto com as polícias militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 5. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos 6 e 8 do artigo 24, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. 6. Aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos 7 e 8 do artigo 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 7. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. 8. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Inciso 9. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. 10. Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecidas em norma do CONTRAN. Inciso 11. Implementar as medidas de política nacional de trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 12. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 14. Fornecer aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários municipais os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências. Inciso 15. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais. Inciso 16. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no âmbito da coordenação do respectivo CETRAN. Inciso 17. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Parágrafo único. As competências descritas no inciso 2 do caput deste artigo, relativa ao processo de suspensão de condutores, serão exercidas quando: inciso 1. O condutor atingir o limite de pontos estabelecido no inciso 1 do artigo 261 deste Código. Inciso 2. A infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a atuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. Artigo 23. Compete às polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, inciso 3, executar e fiscalização de trânsito conforme o convênio firmado como o agente do órgão ou entidade executiva de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Planejar,
projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 4. Coletar dados estatísticos, elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. 5. Estabelecer em conjunto com órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para policiamento ostensivo de trânsito. 6. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos. Inciso 7. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada, previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 8. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Inciso 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. Inciso 10. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. 11. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. 12. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação. 14. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 15. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 16. Planejar e implantar medidas para reeducação da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. 17. Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. 18. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. 19. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, no Estado sob coordenação do respectivo CETRAN. 20. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado. Inciso 21. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Inciso 22. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir
quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 23. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Parágrafo 1º. As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal, por seu órgão ou entidade executivos de trânsito. Parágrafo 2º. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, por meio de órgão ou entidade executiva de trânsito, ou diretamente por meio da Prefeitura Municipal, conforme previsto no artigo 333 deste Código. Artigo 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecidos entre as partes, com o ressarcimento dos custos apropriados. Parágrafo 2º. Quando não houver órgão ou entidade executiva de trânsito no respectivo município, o convênio de que trata o caput deste artigo poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito permitido, inclusive o consórcio, com outro ente federativo. Artigo 25-A. Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 51 e o inciso 13 do caput do artigo 52 da Constituição Federal, respectivamente, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas casas legislativas. Parágrafo único. Para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes mencionados no caput deste artigo deverão receber treinamento específico para o exercício das atividades conforme regulamentação do CONTRAN. Capítulo 3 das Normas Gerais de Circulação e Conduta. Artigo 26. Os usuários das vias terrestres devem, inciso 1, abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Inciso 2. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Artigo 28. O condutor deverá a qualquer momento ter domínio de seu veículo
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, a linha A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, a linha B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, a linha C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Inciso 6. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Inciso 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. A linha A. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. A linha B. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. A linha C. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. A linha D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código. A linha E. As prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. A linha F. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Inciso 8. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local de prestação do serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Inciso 9. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.
Inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar a ultrapassagem, certificar-se de que: a linha A. Nenhum condutor que venha atrás haja começando uma manobra para ultrapassá-lo. A linha B. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. A linha C. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. Inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, a linha A, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. A linha B, afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. A linha C, retomar após a efetiva ativação da manobra a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Inciso 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Parágrafo 1º. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11 aplicam-se às transposições de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela direita. Parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Parágrafo 3º. Compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso 7 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. Artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, inciso 1, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem desacelerar a marcha. Inciso 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassam possam se intercalar na fila com segurança. Artigo 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando o embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo ultrapassagem. Artigo 33. Nessas intersecções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, prosseguem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Artigo 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo,
ou fazendo o gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados, e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, inciso 1, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Inciso 2, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Artigo 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa. A linha A, à noite. A linha B, mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Inciso 2. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Inciso 3. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Inciso 5. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. A linha A, em imobilizações ou situações de emergência. A linha B, quando a regulamentação da via assim o determinar. Inciso 6. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Inciso 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Parágrafo 2º. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia.
O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve nas seguintes situações. Inciso 1. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. 2. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente, advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Artigo 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo os limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de, inciso 1, não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação, sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Inciso 2. Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. Inciso 3. Indicar de forma clara, com antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. Artigo 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança, para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência. Artigo 44-A. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os artigos 44, 45 e 70 deste Código. Artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma intersecção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área de cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para o embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Artigo 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada meio-fio e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos, sem abandono do condutor, poderá ser feito somente nos locais previstos neste Código, ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Artigo 49. O condutor e os passageiros deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo, sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Parágrafo único.
O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Artigo 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas neste Código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte: inciso 1. Para facilitar os deslocamentos ou rebanhos, deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Inciso 2. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto aos bordos da pista. Artigo 54. Os condutores de motocicletas, motonetas, ciclomotores só poderão circular nas vias. Inciso 1. Utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores. 2. Segurando o guidão com as duas mãos. 3. Usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Artigo 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados. Inciso 1. Utilizando capacete de segurança. 2. Em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. 3. Usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Artigo 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita, ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito, a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicleta no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Artigo 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Artigo 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em: inciso 1. Vias urbanas. Alínea A. Via de trânsito rápido. B. Via arterial. C. Via coletora. D. Via local. Inciso 2. Vias rurais. Alínea A. Rodovia. Alínea B. Estradas. Artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora,
a velocidade máxima será de: inciso 1, nas vias urbanas. A linha A, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. B, 60 km por hora nas vias arteriais. C, 40 km por hora nas vias coletoras. D, 30 km por hora nas vias locais. Inciso 2, nas vias rurais. A linha A, nas rodovias de pista dupla. 1, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 2, 90 km por hora para demais veículos. A linha B, nas rodovias de pista simples. 1, 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 90 km por hora para demais veículos. C, nas estradas, 60 km por hora. Parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitada as condições operacionais de trânsito e da via. Artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput deste artigo. Artigo 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para o condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Artigo 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via e dependerão de: inciso 1, autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela afiliadas. 2, caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via. 3, contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros. 4, prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do contrato de seguro. Capítulo 3A. Da condução de veículos por motoristas profissionais. Artigo 67-A. O disposto neste capítulo aplica-se a motoristas profissionais. Inciso 1. De transporte rodoviário coletivo de passageiros. Inciso 2. De transporte rodoviário de cargas. Artigo 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Parágrafo 1º. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção, desde que não ultrapasse 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Parágrafo 1A. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o tempo de direção. Parágrafo 2º.
Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para o condutor ou veículo e a carga chegue a algum lugar em que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Parágrafo 3º. O condutor é obrigado, dentro de um período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com intervalos mencionados no parágrafo 1º, observados no período 8 horas ininterruptas de descanso. Parágrafo 4º. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Parágrafo 5º. Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Parágrafo 6º. O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso, previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput, sem observância do disposto no parágrafo 6º. Artigo 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no artigo 67-C, com vistas à sua estrita observância. Parágrafo 1º. A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no artigo 67-C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, prevista neste Código. Parágrafo 2º. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou por meio de anotação em diário de bordo ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do CONTRAN. Parágrafo 3º. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente em qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados. Parágrafo 4º. A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor. Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Artigo 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Parágrafo 1º. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Parágrafo 2º. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.
Parágrafo 5. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação de pedestre, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Parágrafo 6º. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Artigo 69. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem numa distância de até 50 metros dele, observados as seguintes disposições. Inciso 1. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo. Inciso 2. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista. A linha A. Onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes. A linha B. Onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. Inciso 3. Nas intersecções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. A linha A. Não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. A linha B. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Artigo 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código. Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Artigo 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá obrigatoriamente as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. Capítulo 5 do Cidadão. Artigo 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código. Artigo 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito, dentro dos prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrer. Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações. Capítulo 6. Da Educação para o Trânsito. Artigo 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. É obrigatória a existência de coordenação educacional
em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 75. O CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. Parágrafo 2º. As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Parágrafo único. Com a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá, inciso 1, a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar, com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. Inciso 2, a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e ao treinamento de professores e multiplicadores. Inciso 3, a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. Inciso 4, a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades e sociedade na área de trânsito. Artigo 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional, esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. Parágrafo único. As campanhas terão caráter permanente, por intermédio do Sistema Único de Saúde SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecido no artigo 76. Artigo 77-A. São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos nos artigos 77-B a 77-E para a veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional, em caráter suplementar às campanhas previstas nos artigos 75 e 77. Artigo 77-B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. Parágrafo 1º. Para os efeitos dos artigos 77-A e 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins. Inciso 1. Os veículos rodoviários, automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga. Inciso 2. Os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso 1. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial veiculada por iniciativa do fabricante do produto
em qualquer das seguintes modalidades. Inciso 1, rádio. Inciso 2, televisão. Inciso 3, jornal. Inciso 4, revista. Inciso 5, outdoor. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, equiparam-se ao fabricante, o montador, o encarroçador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 77-C. Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor, instalado à margem da rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no artigo 77b estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive aquela de caráter institucional ou eleitoral. Artigo 77d. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o artigo 75. Artigo 77-E. A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas no artigo 77-A a 77-D constitui infração punível com as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência por escrito. Inciso 2. Suspensão nos veículos de divulgação da publicidade de qualquer outra propaganda do produto pelo prazo de 60 dias. Inciso 3. Multa de R$ 1.627 a R$ 8.135, cobrada do dobro até o quíntuplo em caso de reincidência. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária, até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos artigos 77-A a 77-D. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. Parágrafo único. O percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), de que trata a Lei 6.194, serão repassados mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata esse artigo. Artigo 79. Os órgãos e entidades executivas de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo. Capítulo 7. Da sinalização de trânsito. Artigo 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Parágrafo 1º. A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Parágrafo 2º. O CONTRAN poderá autorizar em caráter experimental e por período pré-fixado a utilização de sinalização não prevista neste Código. Parágrafo 3º. A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e aéreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo
é de seu proprietário. Artigo 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Artigo 82. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes ou junto a ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. Artigo 83. A afixação de publicidade ou de qualquer legenda ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 84. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado. Artigo 85. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, a travessia de pedestres deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via. Artigo 86. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagem de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 86-A. As vagas de estacionamento, regulamentado de que trata o inciso 17 do artigo 181 desta lei, deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Artigo 87. Os sinais de trânsito classificam-se em: inciso 1, verticais; 2, horizontais; 3, dispositivos de sinalização auxiliar; 4, luminosos; 5, sonoros; 6, gestos do agente de trânsito e do condutor. Artigo 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Parágrafo único. Nas vias ou trecho de vias em obras, deverá ser afixada sinalização específica e adequada. Artigo 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Inciso 1. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Inciso 2. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. Inciso 3. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Artigo 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Parágrafo 2º. O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização. Capítulo 8. Da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito. Artigo 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional, quando da implementação das soluções adotadas pela engenharia de tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 93. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas. Artigo 94. Qualquer obstáculo à livre circulação
e a segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento. Parágrafo 2º. Salvo em caso de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social com 48 horas de antecedência de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto deste artigo será punido com multa de R$ 81,35 a R$ 488,10, independentemente das comuniações civis e penais cabíveis, além da multa diária no mesmo valor até a regularização da situação, a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a dimensão da obra ou do evento e o prejuízo causado ao trânsito. Parágrafo 4º. O servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas neste e nos artigos 93 e 94, a autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de 50% do dia de vencimento ou remuneração devida, enquanto permanecer a irregularidade. Artigo 96. Capítulo 9 dos veículos. Seção 1. Disposições gerais. Os veículos classificam-se em: inciso 1. Quanto à tração: automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semi-reboque. Inciso 2. Quanto à espécie: a linha A, de passageiros: 1. Bicicleta, 2. Ciclomotor, 3. Motoneta, 4. Motocicleta, 5. Triciclo, 6. Quadriciclo, 7. Automóvel, 8. Micro-ônibus, 9. Ônibus, 10. Bonde, 11. Reboque ou semi-reboque, 12. Charrete. A linha B, de carga: 1. Motoneta, 2. Motocicleta, 3. Triciclo, 4. Quadriciclo, 5. Caminhonete, 6. Caminhão, 7. Reboque ou semi-reboque, 8. Carroça, 9. Carro de mão. A linha C, misto: 1. Caminhoneta, 2. Utilitário, 3. Outros. A linha D, de competição. A linha E, de tração: 1. Caminhão-trator, 2. Trator de rodas, 3. Trator de esteira, 4. Trator misto. A linha F, especial. A linha G, de colição. Inciso 3º. Quanto à categoria: a linha A, oficial. A linha B, de representação diplomática de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais, acreditados junto ao governo brasileiro. A linha C, particular. A linha D, de aluguel. A linha E, de aprendizagem. Artigo 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidos pelo CONTRAN em função de suas aplicações. Artigo 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica.
Parágrafo único. Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruídos previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo e a responsabilidade pelo cumprimento das exigências. Parágrafo 2º. Veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroceria, Jeep, poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu, observadas restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN. Artigo 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidos pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal. Artigo 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros com peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com o peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de pneus extra-largos. Parágrafo 2º. O CONTRAN regulamentará o uso de pneus extra-largos para os demais veículos. Parágrafo 3º. É permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiros de até 15 metros de comprimento na configuração de chassi 8x2. Artigo 101. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadrem nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 2º. A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou combinação de veículos causar à via ou a terceiros. Parágrafo 3º. Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de 6 meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Artigo 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via. Parágrafo único. O CONTRAN fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de acordo com a sua natureza. Seção 2 da segurança dos veículos. Artigo 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos pelo Código e em normas do CONTRAN. Parágrafo 1º. Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos deverão emitir certificado de segurança, indispensável ao cadastramento do RENAVAN,
nas condições estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. O CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores comprovem o atendimento aos requisitos de segurança veicular, devendo, para isso, manter disponíveis a qualquer tempo os resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular. Artigo 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle, de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, para os itens de segurança e pelo CONAMA, para emissão de gases poluentes e ruído. Parágrafo 5º. Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído. Parágrafo 6º. Estarão isentos da inspeção de que trata o caput durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento os veículos novos, classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não envolvam em nenhum acidente, com danos de média ou grande monta. Parágrafo 7º. Para demais veículos novos, o período de que trata o parágrafo 6º será de 2 anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. Artigo 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Inciso 1. Cinto de segurança, conforme a regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. Inciso 2. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, equipamento registrador instantâneo inateorável de velocidade e tempo. Inciso 3º. Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 5. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 6. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. Inciso 7. Equipamento suplementar de retenção, airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Inciso 8. Luzes de rodagem diurna. Parágrafo 1º. O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas. Parágrafo 2º. Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, segundo o infrator, sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas neste Código. Parágrafo 3º. Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 4º. O CONTRAN estabelecerá o prazo para atendimento do disposto neste artigo. Parágrafo 5º. A exigência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos, deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarroçados a partir de 1º do ano, após definição pelo CONTRAN das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação e a partir do 5º ano, após esta definição, para os demais automóveis 0 km de modelos ou projetos já existentes
e veículos deles derivados. Parágrafo 6º. A exigência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo não se aplica aos veículos destinados à exportação. Artigo 106. No caso de fabricação artesanal ou de modificação de veículo, ou ainda quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para o licenciamento e registro certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo CONTRAN. Parágrafo único. Quando se tratar de blindagem de veículo, não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou o licenciamento. Artigo 107. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, as condições técnicas e os requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade. Artigo 108. Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar a título precário o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN. Parágrafo único. A autorização citada no caput não poderá exceder a 12 meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste Código. Artigo 109. O transporte de carga em veículos destinado ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Artigo 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito em itinerário e horário fixados. Artigo 111. É vedado nas áreas envidraçadas do veículo. Inciso 2. O uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. Inciso 3. A posição de inscrições, películas refletivas, ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo na forma de regulamentação do CONTRAN. Parágrafo único. É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do para-brisa e da traseira dos veículos, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito. Artigo 113. Os importadores, as montadoras, as encarroçadoras e fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis civil e criminalmente por danos causados aos usuários, a terceiros e ao meio ambiente, decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação. Seção 3 da identificação do veículo. Artigo 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. Parágrafo 1º. A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que poderá ser alterado. Parágrafo 2º. As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. Parágrafo 3º. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão
da autoridade executiva de trânsito fazer ou ordenar que se faça modificações na identificação de seu veículo. Artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às identificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. Parágrafo 2º. As placas com as cores verde e amarelo da bandeira nacional serão usados somente pelos veículos de representação pessoal do presidente e do vice-presidente da República, dos presidentes do Senado Federal e da Câmara de Deputados, do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Estado, do Advogado-Geral da União e da Procurador-Geral da República. Parágrafo 3º. Os veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, dos presidentes das assembleias legislativas, das câmaras municipais, dos presidentes dos tribunais estaduais e do Distrito Federal e do respectivo chefe do Ministério Público, e ainda dos oficiais generais das Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 4º. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento. Parágrafo 4º-A. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessíveis aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Parágrafo 6º. Os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensáveis da placa dianteira. Parágrafo 7º. Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário ou Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Parágrafo 8º. Os veículos artesanais utilizados para o trabalho agrícola, gericos, para efeito do registro de que trata o parágrafo 4º-A, ficam dispensados das exigências previstas no artigo 106. Parágrafo 9. As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios de limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial. Artigo 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter em local facilmente visível a inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total combinado ou capacidade máxima de tração, e da sua lotação, vedada o uso em desacordo com sua classificação. Capítulo 10. Dos veículos em circulação internacional. Artigo 118. A circulação de veículo no território nacional
independentemente de sua origem em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados. Artigo 119. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle da fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAN a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. Parágrafo 1º. Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito judicial ou administrativo dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. Parágrafo 2º. Os veículos que saírem do território nacional sem o cumprimento do disposto no parágrafo 1º e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional serão retidos até a regularização da situação. Capítulo 11. Do Registro de Veículos. Artigo 20. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no município de domicílio ou residência de seu proprietário na forma da lei. Parágrafo 1º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de qualquer um dos poderes com indicação expressa, por pintura nas portas, no nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no artigo 116. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico. Artigo 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o certificado de registro de veículo, CRV, em meio físico ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN, com as características e as condições de invulnerabilidade, a falsificação e a adulteração. Artigo 122. Para a expedição de certificado de registro de veículo, o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAN e exigirá do proprietário os seguintes documentos. Inciso 1. Nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade competente. Inciso 2. Documento fornecido pelo Ministério Público das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares, de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Artigo 123. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo, quando, inciso 1, for transferida a propriedade. 2. Proprietário mudar o município de domicílio ou residência. 3. For alterada qualquer característica do veículo. 4. Houver mudança de categoria. Parágrafo 1º. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de 30 dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Parágrafo 2º. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Parágrafo 3º. A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAN. Artigo 124. Para a expedição de novo certificado de registro de veículo, serão exigidos os seguintes documentos. Inciso 1. Certificado de registro de veículo anterior. Inciso 2. Certificado de licenciamento anual.
Inciso 3. Comprovante de transferência da propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidos pelo CONTRAN. Inciso 4. Certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo. Inciso 5. Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica. Inciso 6. Autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo de categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais ou de integrantes. Inciso 7. Certidão negativa de roubo ou furto de veículo expedida no município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação no RENAVAN. Inciso 8. Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Inciso 10. Comprovante relativo ao cumprimento do disposto no artigo 98, quando houver alteração das características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído. Inciso 11. Comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. Artigo 125. As informações sobre chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAN. Inciso 1. Pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso do veículo nacional. Inciso 2. Pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física. Inciso 3. Pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica. Parágrafo único. As informações recebidas pelo RENAVAN serão repassadas ao órgão executivo de trânsito, responsável pelo registro, devendo este comunicar ao RENAVAN, tão logo seja o veículo registrado. Artigo 126. O proprietário do veículo, irrecuperável ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo, destinado à desmontagem, quando esses sucederem ao proprietário. Artigo 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAN. Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser comunicada de imediato ao RENAVAN. Artigo 128. Não será expedido novo certificado de registro de veículo, enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Artigo 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários. Artigo 129-A. O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado sem ônus pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente ou mediante convênio. Artigo 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 1361 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018,
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 130. Capítulo 12 do licenciamento. Todo veículo automotor elétrico articulado reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico. Parágrafo 2º. No caso de transferência de residência ao domicílio, é válido durante o exercício ou licenciamento de origem. Artigo 131. O certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro de veículo em meio físico ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. Parágrafo 2º. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Parágrafo 3º. Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissão de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no artigo 104. Parágrafo 4º. As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para a substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de 1 ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do certificado de licenciamento anual. Parágrafo 5º. Após a inclusão das informações de que trata o parágrafo 4º deste artigo no certificado de licenciamento anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Artigo 132. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos veículos importados durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o município de destino. Artigo 133. É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Artigo 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste Código, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências, até a data da comunicação. Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico, com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 134-A. O CONTRAN especificará as bicicletas motorizadas e equiparados não sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para a circulação nas vias.
Artigo 135. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de características comerciais deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. Capítulo 13. Da condução de escolares. Artigo 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: inciso 1. Registro como veículo de passageiros. 2. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 3. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico escolar, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. Inciso 4. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo. 5. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas nas extremidades superior da parte traseira. Inciso 6. Cintos de segurança em número igual à lotação. Inciso 7. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 137. A autorização a que se refere este artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Artigo 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos. Inciso 1. Ter idade superior a 21 anos. Inciso 2. Ser habilitado na categoria D. Inciso 4. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 últimos meses. Inciso 5. Ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. Artigo 139. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para transporte de escolares. Capítulo 13A. Da condução de motofrete. Artigo 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias motofrete somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se para tanto: inciso 1. Registro como veículo de categoria de aluguel. Inciso 2. Instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos e regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Inciso 3. Instalação de aparador de linha antena, corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Inciso 4. Inspeção semestral para verificação de equipamentos obrigatórios e de segurança. Parágrafo 1º. A instalação e incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 2º. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção de gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio de sidecar, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Artigo 139-B. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de motofrete no âmbito de suas circunscrições. Capítulo 14. Da habilitação. Artigo 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico
será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidades executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser penalmente imputável. Inciso 2. Saber ler e escrever. Inciso 3. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENASCE. Artigo 141. O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios. Artigo 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Artigo 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias A e, obedecida a seguinte gradação. Inciso 1. Categoria A. Condutor motorizado de 2 a 3 rodas, com ou sem carro lateral. Inciso 2. Categoria B. Condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo do motorista. Categoria C. Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Inciso 4. Categoria D. Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído do motorista. Inciso 5. Categoria E. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Parágrafo 1º. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano da categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Parágrafo 2º. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor do espécie motor-casa, definida nos termos do anexo 1 deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o motorista. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no inciso 5 ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Artigo 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de movimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado, nas categorias C, D ou E. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutores habilitados na categoria B. Artigo 145. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser maior de 21 anos. Inciso 2. Estar habilitado. A linha A. No mínimo há 2 anos na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. E, a linha B,
no mínimo há um ano na categoria C, para pretender habilitar-se na categoria E. Inciso 3. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Inciso 4. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situações de risco nos termos da normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso 4º independe da observância do disposto no inciso 3. Artigo 145-A. Além do disposto no 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN. Artigo 146. Para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para a habilitação na categoria pretendida. Inciso 1. De aptidão física e mental. Inciso 3. Escrito sobre legislação de trânsito. Inciso 4. De noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN. Inciso 5. De direção veicular, realizado na via pública e em veículo da categoria para o qual estiver habilitando-se. Parágrafo 1º. Os resultados dos exames e identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENASC. Parágrafo 2º. O exame de aptidão física e mental a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado será preliminar e renovável, com a seguinte periodicidade. Inciso 1. A cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos. Inciso 2. A cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. Inciso 3. A cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Parágrafo 3º. O exame previsto no parágrafo 2º incluirá a avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor, que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. Parágrafo 4º. Quando houver indícios de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º deste artigo poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Parágrafo 6º. Os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados, conforme regulamentação do CONTRAN, e subsidiarão a fiscalização prevista no parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 7º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos conselhos profissionais de Medicina e Psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica, no mínimo uma vez ao ano. Artigo 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurado acessibilidade de comunicação,
mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. Parágrafo 2º. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. Artigo 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. A formação de condutores deverá incluir obrigatoriamente curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. Parágrafo 2º. Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano. Parágrafo 3º. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. Parágrafo 4º. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Parágrafo 5º. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo 1º. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 2º. Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso 1º do caput do artigo 147 deste Código. Parágrafo 4º. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 5º. O resultado positivo no exame previsto no parágrafo 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASH de resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Parágrafo 6º. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no parágrafo 6º do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 7º. O exame será realizado em regime de livre concorrência
pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, nos termos e normas do CONTRAN, vedado aos entes públicos. Inciso 1. Fixar preços para os exames. Inciso 2. Limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida. Inciso 3. Estabelecer regras de exclusividade territorial. Artigo 150. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser submetido conforme a normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outras, conforme a normatização do CONTRAN. Artigo 151. No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorrido 15 dias da divulgação do resultado. Artigo 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Parágrafo 1º. Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Parágrafo 2º. Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, que possuírem curso de formação de condutor, ministrado em suas corporações, serão dispensados para concessão do documento de habilitação dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o parágrafo 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa, onde prestar serviço, do qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados. Artigo 153. O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores, examinadores, que serão passíveis de punição conforme a regulamentação a ser estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício de atividade conforme a falta cometida. Artigo 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 cm de largura pintada ao longo da carroceria a meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a este fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroceria, a meia altura, faixa branca removível, de 20 cm de largura, com inscrição Autoescola na cor preta. Artigo 155. A formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não à entidade credenciada. Parágrafo único. Ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após a aprovação nos exames de aptidão física mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito. Artigo 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Artigo 158. A aprendizagem só poderá realizar-se, inciso 1, nos termos, horários e locais estabelecidos
pelo órgão executivo de trânsito. Inciso 2. Acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado. Parágrafo 1º. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um ocupante. Parágrafo 2º. Parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente. Artigo 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico ou digital, à escolha do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Parágrafo 1º. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. Parágrafo 1º. A. O porte de documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Parágrafo 3º. A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 5º. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original. Parágrafo 6º. A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no RENASC. Parágrafo 7º. A cada condutor corresponderá um único registro no RENASC, agregando-se neste todas as informações. Parágrafo 8º. A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após quitação de débitos constantes do prontuário do condutor. Parágrafo 10º. A validade da Carteira Nacional de Habilitação será condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Parágrafo 12. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENASC com endereço na respectiva unidade da Federação. Artigo 160. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada na sentença. Parágrafo 1º. Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a juízo da Autoridade Executiva Estadual de Trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor. No caso do parágrafo anterior, a Autoridade Executiva Estadual de Trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados. Capítulo 15 das infrações. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 deste Código. Artigo 162. Dirigir veículo. Inciso 1. Sem possuir carteira de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor.
Infração gravíssima. Pena, multa. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 2. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração gravíssima. Pena, multa 3 vezes. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 3º. Carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração gravíssima. Pena, multa 2 vezes. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 5. Com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração gravíssima. Pena, multa. Medida administrativa: recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 6. Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima. Pena, multa. Medida administrativa: retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Infração: as mesmas previstas no artigo anterior. Pena: as mesmas previstas no artigo anterior. Medida administrativa: as mesmas previstas no inciso 3º do artigo anterior. Artigo 164. Permitir que pessoa, nas condições referidas nos incisos do artigo 162, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Infração: as mesmas previstas nos incisos do artigo 162. Penalidade: as mesmas previstas no artigo 162. Medida administrativa: as mesmas previstas no inciso 3º do artigo 162. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade: multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Artigo 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima. Pena, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 217. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Artigo 165-B. Conduzir veículo para o qual seja exibida a habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Infração gravíssima. Penalidade: multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASC de resultado negativo em novo exame. Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico, exigido pelo parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, por ocasião da renovação do documento de habilitação
nas categorias C, D ou E. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não tiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima, penalidade multa. Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança conforme previsto no artigo 65. Infração grave, penalidade multa. Medida administrativa, retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. Artigo 168. Transportar crianças em veículo automotor, sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração gravíssima, penalidade multa. Medida administrativa, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Infração leve, penalidade multa. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Infração gravíssima, penalidade multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Infração média, penalidade multa. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração média, penalidade multa. Artigo 173. Disputar corrida, infração gravíssima, penalidade multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 174. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Infração gravíssima. Penalidade multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo 1º. A penalidade são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exigir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração gravíssima. Penalidade multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração. Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Inciso 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Inciso 2. De adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. Inciso 3º. De preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Inciso 4º. De adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. Inciso 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência, infração gravíssima. Penalidade multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Artigo 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave, penalidade multa.
Artigo 178. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração média, penalidade multa. Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo em via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção, em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Inciso 1. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. Infração grave, penalidade multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 2. Nas demais vias. Infração leve, penalidade multa. Artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Infração média, penalidade multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 181. Estacionar o veículo. Inciso 1. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 2. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 cm a 1 metro. Infração leve, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 3. Afastado da guia da calçada meio fio a mais de 1 metro. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 5. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 6. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços, de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados conforme a especificação do CONTRAN. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 7. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Infração leve, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 8. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios ou ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 9. Onde houver guia de calçada meio fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 10. Impedindo a movimentação de outro veículo. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 11. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 12. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 13. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros, de transporte coletivo ou na inexistência dessa sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 14. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 15. Na contramão de direção. Infração média, penalidade multa. Inciso 16. Em aclive ou declive não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 17.
em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 18. Em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização. Placa, proibido estacionar. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 19. Em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização. Placa, proibido parar e estacionar. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 20. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem que desse alguém comprove tal condição. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Parágrafo 2º. No caso previsto no inciso 16, é proibido abandonar o calço de segurança na via. Artigo 182. Parar o veículo. Inciso 1. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média. Penalidade multa. Inciso 2. Afastamento da guia da calçada, meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração leve, penalidade multa. Inciso 3. Afastado da guia da calçada, meio-fio, a mais de 1 metro. Infração média, penalidade multa. Inciso 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração leve, penalidade multa. Inciso 5. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento. Infração leve, penalidade multa. Inciso 6. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização. Infração leve, penalidade multa. Inciso 7. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração média, penalidade multa. Inciso 8. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração média, penalidade multa. Inciso 9. Na contramão de direção. Infração média, penalidade multa. Inciso 10. Em local e horário proibidos especificamente pela sinalização. Placa, proibido parar. Infração média, penalidade multa. Inciso 11. Sobre ciclovia ou ciclofaixa. Infração grave. Penalidade multa. Artigo 83. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. Infração média, penalidade multa. Artigo 184. Transitar com o veículo. Inciso 1. Na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita. Infração leve. Penalidade multa. Inciso 2. Na faixa ou pista da esquerda, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Infração grave, penalidade multa. Inciso 3. Na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente. Infração gravíssima, penalidade multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo, inciso 1, na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Inciso 2, nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte. Infração média, penalidade multa. Artigo 186. Transitar pela contramão de direção em
Inciso 1. Vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência de veículo que transitar em sentido contrário, infração grave e penalidade de multa. Inciso 2. Vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, infração gravíssima, penalidade de multa. Artigo 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Inciso 1. Para todos os tipos de veículos. Infração média, penalidade de multa. Artigo 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Infração média, penalidade de multa. Artigo 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro, de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, infração grave e penalidade de multa. Artigo 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Infração grave e penalidade de multa. Artigo 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. Infração gravíssima. Penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo. Infração grave e penalidade de multa. Artigo 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Infração gravíssima. Penalidade de multa 3 vezes. Artigo 194. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Infração grave. Penalidade de multa. Artigo 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Infração grave e penalidade de multa. Artigo 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicativa de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. Infração grave e penalidade de multa. Artigo 197. Deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. Infração média, penalidade de multa. Artigo 198. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Infração média, penalidade de multa. Artigo 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Infração média, penalidade, multa. Artigo 200. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para pedestre. Infração gravíssima, penalidade de multa. Artigo 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta. Infração média, penalidade multa. Artigo 202. Ultrapassar outro veículo. Inciso 1. Pelo acostamento.
Inciso 2. Em intersecções e passagens de nível, infração gravíssima, penalidade multa 5 vezes. Artigo 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo. Inciso 1. Nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente. Inciso 2. Nas faixas de pedestre. Inciso 3. Nas pontes, viadutos ou túneis. Inciso 4. Parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento de circulação. Inciso 5. Onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos, do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Infração gravíssima. Penalidade multa 5 vezes. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência do período de até 12 meses da infração anterior. Artigo 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista, ou entrar à esquerda onde não houver local apropriado para operação de retorno. Infração grave, penalidade multa. Artigo 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, prestito, desfile e formações militares, salvo com autorização de autoridade de trânsito ou de seus agentes. Infração leve, penalidade multa. Artigo 206. Executar operação de retorno. Inciso 1. Em locais proibidos pela sinalização. 2. Nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis. 3. Passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios, faixas de pedestre e nas de veículos não motorizados. Inciso 4. Nas intersecções, entrando na contramão de direção da via transversal. Inciso 5. Com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos. Infração gravíssima, penalidade multa. Artigo 207. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. Infração grave, penalidade multa. Artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita, prevista no artigo 44-A deste Código. Infração gravíssima. Penalidade multa. Artigo 209. Transpor sem autorização bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares. Deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio. Infração grave, penalidade multa. Artigo 210. Transpor sem autorização bloqueio viário policial. Infração gravíssima, penalidade multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, remoção do veículo, recolhimento do documento de habilitação. Artigo 211. Ultrapassar veículos em fila parados em razão de sinal luminoso, cancela bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados. Infração grave, penalidade multa. Artigo 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea. Infração gravíssima, penalidade multa. Artigo 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada. Inciso 1. Por agrupamento de pessoas, como prestitos, passeatas, desfiles e outros. Infração gravíssima, penalidade multa. Inciso 2. Por agrupamento de veículos, como cortejos, formações militares e outros. Infração grave, penalidade multa. Artigo 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado. Inciso 1. Que se encontra na faixa a ele destinada. Inciso 2. Que não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Inciso 3. Portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. Infração gravíssima, penalidade multa.
Inciso 4. Quando houver iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização a ele destinada. Inciso 5. Que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo. Infração grave. Penalidade multa. Artigo 215. Deixar de dar preferência de passagem. Inciso 1. Em intersecção não sinalizada. Alínea A. A veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória. Alínea B. A veículo que vier da direita. Inciso 2. Nas intersecções para sinalização de regulamentação de a preferência. Infração grave, penalidade de multa. Artigo 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as preocupações com a segurança de pedestres e outros veículos. Infração média, penalidade de multa. Artigo 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos. Infração média, penalidade de multa. Artigo 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, via de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Inciso 1. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%. Infração média, penalidade de multa. Inciso 2. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%, até 50%. Infração grave, penalidade de multa. Inciso 3. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%. Inciso 3. Infração gravíssima. Penalidade multa 3 vezes e suspensão do direito de dirigir. Artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida pela via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não a permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Infração média, penalidade multa. Artigo 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança de trânsito. Inciso 1. Quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, prestitos e desfiles. Infração gravíssima, penalidade multa. Inciso 2. Nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos. Inciso 3. Ao aproximar-se da guia da calçada meio-fio ou acostamento. Inciso 4. Ao aproximar-se de ou passar por intersecção não sinalizada. Inciso 5. Nas vias rurais, cuja faixa de domínio não esteja cercada. Inciso 6. Nos trechos em curva de pequeno raio. Inciso 7. Ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista. Inciso 8. Sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes. Inciso 9. Quando houver má visibilidade. Inciso 10. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. Inciso 11. A aproximação de animais na pista. Inciso 12. Em aclive. Infração grave, penalidade e multa. Inciso 13. Ao ultrapassar ciclista. Infração gravíssima, penalidade, multa. Inciso 14. Nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, ou onde haja intensa movimentação de pedestres. Infração gravíssima, penalidade e multa. Artigo 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Infração média, penalidade e multa. Medida administrativa: retenção do veículo para regularização e apreensão de placas irregulares. Parágrafo único. Incide na mesma penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca em veículo próprio ou de terceiro placas de identificação não autorizadas pela regulamentação. Artigo 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro, de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados. Infração média, penalidade e multa.
Artigo 223. Transitar com farol desregulado ou com facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor. Infração grave, penalidade de multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 224. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública, infração leve, penalidade de multa. Artigo 225. Deixar de sinalizar a via de forma a prevenir os demais condutores à noite. Não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto às providências necessárias para tornar visível o local, quando 1. Tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. 2. A carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente. Infração grave, penalidade de multa. Artigo 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via. Infração média, penalidade de multa. Artigo 227. Usar buzina. Inciso 1. Em situação que não há de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores e outros veículos. Inciso 2. Prolongada excessivamente a qualquer pretexto. Inciso 3. Entre as 22 e 6 horas. Inciso 4. Em locais e horários proibidos pela sinalização. Inciso 5. Em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN. Infração leve, penalidade, multa. Artigo 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público, em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN. Infração média, penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 230. Conduzir o veículo. Inciso 1. Com lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo, violado ou falsificado. Inciso 2. Transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN. Inciso 3. Com dispositivo anti-radar. Inciso 4. Sem qualquer uma das placas de identificação. Inciso 5. Que não esteja registrado e devidamente licenciado. Inciso 6. Com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Infração gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 7. Com a cor ou característica alterada. Inciso 8. Sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória. Inciso 9. Sem equipamento obrigatório, ou estando este ineficiente e inoperante. Inciso 10. Com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Inciso 11. Com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Inciso 12. Com equipamento ou acessório proibido. Inciso 13. Com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados. Inciso 14. Com o registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo, viciado ou defeituoso, quando houver exigência deste aparelho. Inciso 15. Com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no para-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste Código. Inciso 16. Com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas. Inciso 17. Com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação. Inciso 18. Em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no artigo 104.
Inciso 19. Sem acionar o limpador do para-brisa sob chuva. Infração grave, penalidade e multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Inciso 20. Sem portar autorização para a condução de escolares, na forma estabelecida no artigo 136. Infração grave, penalidade, multa e apreensão do veículo. Inciso 21. Descarga com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código. Inciso 22. Com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas. Infração média, penalidade, multa. Inciso 23. Em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante ou aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros. Infração média, penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. Parágrafo 1º. Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, será convertida automaticamente a penalidade disposta no inciso 13 em infração grave. Parágrafo 2º. Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito judicial ou administrativo da multa. Artigo 231. Transitar com o veículo. Inciso 1. Danificando a via, suas instalações e equipamentos. Inciso 2. Derramando, lançando ou arrastando sobre a via. A linha A. Carga que esteja transportando. A linha B. Combustível ou lubrificante que esteja utilizando. A linha C. Qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Inciso 3. Produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Inciso 4. Com as suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Inciso 5. Com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento na forma a ser estabelecido pelo CONTRAN. Infração média. Penalidade, multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado constante na seguinte tabela. A linha A, até 600 kg, R$ 5,32. Linha B, de 601 a 800 kg, R$ 10,64. A linha C, 801 a 1.000 kg, R$ 21,08. A linha D, 1.001 a 3.000 kg, R$ 31,92. A linha E, 3.001 a 4.000 kg, R$ 42,56. A linha F, acima de 5.001 kg, R$ 53,20. Medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga excedente. Inciso 6. Em desacordo com autorização especial expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes ou quando a mesma estiver vencida. Infração grave, penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 7. Conotação excedente. Inciso 8. Efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente. Infração média, penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo. Inciso 9. Desligamento ou desengrenado em declive. Infração média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo. Inciso 10. Excedendo a capacidade máxima de tração. Infração de média gravíssima, a depender da relação entre excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN. Penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga excedente. Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas
Nos incisos 5 e 10, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedente a capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar. Artigo 232. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório referidos deste Código, infração leve, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. Artigo 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 234. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Infração gravíssima, penalidade multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para transbordo. Artigo 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência, infração média, penalidade multa. Artigo 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade, infração gravíssima, penalidade multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 239. Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes. Infração gravíssima, penalidade multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro do veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, regulamento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual. Artigo 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro de veículo ou de habilitação de condutor. Infração leve, penalidade multa. Artigo 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação. Infração gravíssima, penalidade multa. Artigo 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos. Infração grave, penalidade multa. Medida administrativa, recolhimento das placas e dos documentos. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário, de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. Inciso 2. Transportando passageiros sem capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Inciso 3. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. Inciso 5. Transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir.
Medida administrativa: retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. Inciso 6. Rebocando outro veículo. Inciso 7. Sem segurar no guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. Inciso 8. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 139-A desta lei. Inciso 9. Efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139-A desta lei, ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Infração grave, penalidade e multa. Medida administrativa, apreensão do veículo para regularização. Inciso 10. Com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Inciso 11. Transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso 10 do caput deste artigo. Infração média, penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo até regularização. Parágrafo 1º. Para os ciclos aplica-se o disposto nos incisos 3, 7 e 8, além de, a linha A, conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado. A linha B, transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. A linha C, transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Parágrafo 2º. Aplica-se aos ciclomotores o disposto na linha B do parágrafo anterior. Infração média, penalidade e multa. Parágrafo 3º. A restrição imposta pelo inciso 6 do caput deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas, que tracionem semi-reboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente. Artigo 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração grave, penalidade, multa. Medida administrativa, remoção da mercadoria ou do material. Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável. Artigo 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente, infração gravíssima. Penalidade: multa agravada em até 5 vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. Parágrafo único. A penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, às expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução. Artigo 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento em fila única os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que houver acostamento ou faixa a eles destinados. Infração média, penalidade ou multa. Artigo 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no artigo 109. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção para transbordo. Artigo 249. Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição, quando o veículo estiver parado para fim de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Infração média, penalidade e multa. Quando o veículo estiver em movimento,
deixar de manter acesa a luz baixa. A linha A, durante a noite. A linha B, de dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. A linha C, de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação, em faixas ou pistas a eles destinadas. A linha D, de dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores. A linha E, de dia, em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. Inciso 3. Deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. Infração média. Penalidade multa. Artigo 251. Utilizar as luzes do veículo. Inciso 1. O pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência. Inciso 2. Baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. A linha A curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-la. A linha B, em imobilizações ou situações de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta. A linha C, quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta. Infração média, penalidade multa. Artigo 252. Dirigir o veículo. Inciso 1. Com o braço do lado de fora. Inciso 2. Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Inciso 3. Com incapacidade física ou mental temporária, que comprometa a segurança do trânsito. Inciso 4. Usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Inciso 5. Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamento e acessórios do veículo. Inciso 6. Utilizando-se de fones de ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração média, penalidade multa. Inciso 7. Realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento. Infração média, penalidade multa. Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5 caracteriza como infração gravíssima no caso do condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Artigo 253. Bloquear a via com veículo. Infração gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circulação sobre ela. Infração gravíssima. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Parágrafo 3º. As penalidades são aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade, com circunscrição sobre a via, restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Artigo 254. É proibido ao pedestre, inciso 1, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Inciso 2, cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão. Inciso 3, atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para este fim. Inciso 4, utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. Inciso 5. Andar fora da faixa própria
passarela, passagem aérea e subterrânea. Inciso 6. Desobedecer a sinalização de trânsito específica. Infração leve, penalidade multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Artigo 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção da bicicleta mediante recibo para o pagamento da multa. Capítulo 16 das penalidades. Artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Inciso 1, advertência por escrito. Inciso 2, multa. Inciso 3, suspensão do direito de dirigir. Inciso 5, cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Inciso 6, cassação da permissão de dirigir. Inciso 7, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivas de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Artigo 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste Código. Parágrafo 1º. Os proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente às penalidades de que trata este Código, toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. Parágrafo 2º. O proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível com seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Parágrafo 3º. Ao condutor caberá responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Parágrafo 4º. O embarcador responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Parágrafo 5º. O transportador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Parágrafo 6º. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. 57. Parágrafo 7º. Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, e transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor, ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Parágrafo 8º. Após o prazo previsto no parágrafo anterior,
Não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Parágrafo 9. O fato de o infrator ser pessoa jurídica não exime do disposto no parágrafo 3º do artigo 258 e no artigo 259. Parágrafo 10. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo do Renavan. Parágrafo 11. O principal condutor será excluído do Renavan, inciso 1, quando houver transferência de propriedade do veículo, inciso 2, mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo, inciso 3, a partir da indicação de outro principal condutor. Artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com sua gravidade em 4 categorias. Inciso 1. Infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de 293,47. Inciso 2. Infração de natureza grave, punida com multa no valor de R$ 195,23. Inciso 3. Infração de natureza média, punida com valor de R$ 130,16. Inciso 4. Infração de natureza leve, punida com valor de R$ 88,38. Parágrafo 2º. Quando se tratar de multa agravada, o fator de multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código. Artigo 259. Cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Inciso 1. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. Leve, 3 pontos. Parágrafo 4º. Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 deste Código, exceto aquelas: inciso 1. Praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares, intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, conforme disposto no artigo 65 deste Código. Inciso 2º. Previstas no artigo 221, nos incisos 7 e 21 do artigo 230 e nos artigos 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis. Inciso 3. Puníveis de forma específica, com suspensão do direito de dirigir. Artigo 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código. Parágrafo 1º. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As multas decorrentes da infração cometida em unidade da federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação. Parágrafo 4º. Quando a infração for cometida com um veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional,
a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitado o princípio da reciprocidade. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1º. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Alínea A, 20 pontos, caso constem duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Alínea B, 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. Alínea C, 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Inciso 2º. Por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Parágrafo 1º. Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. Inciso 1. No caso do inciso 1 do caput, de 6 meses a 1 ano, e no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Inciso 2º. No caso do inciso 2º do caput, de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, respeitado o disposto no inciso 2 do artigo 263. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados, prevista no inciso 1 do caput ou no parágrafo 5º deste artigo para fins de contagem subsequente. Parágrafo 5º. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, de que trata o caput deste artigo, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea C do inciso 1 do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º, o condutor terá eliminados os pontos que tiverem sido atribuídos para fins de contagem subsequente. Parágrafo 7º. O motorista que optar pelo curso previsto no parágrafo 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Parágrafo 8º. A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos na forma do artigo 259 aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o CONTRAN. Parágrafo 9. Incorrerá na infração prevista no inciso 2 do artigo 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública. Parágrafo 10. O processo de suspensão do direito de dirigir, a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo CONTRAN. Parágrafo 11. O CONTRAN regulamentará as disposições deste artigo. Artigo 263.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á. Inciso 1. Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Inciso 2. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Inciso 3º. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160. Parágrafo 1º. Constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Parágrafo 2º. Decorridos 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação na forma estabelecidas pelo CONTRAN. Artigo 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Artigo 266. Quando o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades. Artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Artigo 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Inciso 2. Quando suspenso do direito de dirigir. Inciso 3º. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído independente de processo judicial. Inciso 4º. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Inciso 5. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Artigo 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito, sujeita à pontuação prevista no artigo 259 deste Código, nos últimos 12 meses, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 1º. O RNPC deverá ser atualizado mensalmente. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado. Parágrafo 3º. Após a abertura do cadastro, a anotação de informação no RNPC, independente de autorização e de comunicação ao cadastrado. Parágrafo 4º. A exclusão do RNPC dar-se-á, inciso 1, por solicitação do cadastrado. Inciso 2. Quando for atribuída ao cadastrado pontuação por infração. Inciso 3. Quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso. Inciso 4. Quando a Carteira Nacional de Habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida há mais de 30 dias. Inciso 5. Quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade. Parágrafo 5. A consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos nos termos da regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar o RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados na forma de legislação específica de cada ente da Federação.
Capítulo 17 das medidas administrativas. Artigo 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Inciso 1. Retenção do veículo. 2. Remoção do veículo. 3. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 4. Recolhimento da permissão de dirigir. 5. Recolhimento de certificado de registro. 6. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. 7. Vetado. 8. Transbordo do excesso de carga. 9. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Inciso 10. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. Inciso 11. Realização de exames de aptidão física, mental, legislação de prática de primeiros socorros e direção veicular. Parágrafo 1º. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida, à incolumidade física da pessoa. Parágrafo 2º. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas. Parágrafo 3º. São documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir. Parágrafo 4º. Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso 10 ou disposto nos artigos 271 e 328 no que couber. Parágrafo 5. No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro no RENASC ou RENAVAN, conforme o caso, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código. Parágrafo 1º. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Parágrafo 2º. Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra representação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Parágrafo 3º. O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Parágrafo 4º. Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 271. Parágrafo 5º. A critério do agente não se dará retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo, transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Parágrafo 6º. Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o parágrafo 2º, será feito registro de restrição administrativa no RENAVAN, por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização. Parágrafo 7º. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se
neste caso, o disposto no artigo 271. Artigo 271. O veículo será removido nos casos previstos neste Código para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Parágrafo 2º. A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Parágrafo 3º. Se o reparo referido no parágrafo 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação. Parágrafo 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente ou por particular, contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. Parágrafo 5º. O proprietário ou o condutor deverá ser notificado no ato de remoção do veículo sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no artigo 328, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Caso o proprietário ou condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no parágrafo 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. Parágrafo 7º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Parágrafo 8º. Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital. Parágrafo 9. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Parágrafo 10º. O pagamento das despesas de remoção estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito limitado ao prazo de 6 meses. Parágrafo 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 11 não afasta a possibilidade de o respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei. Parágrafo 13. No caso de o proprietário de veículo objeto do recolhimento comprovar administrativa ou judicialmente que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção de depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios de devolução de multas indevidas. Artigo 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão para dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. Artigo 273. O recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: inciso 1. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 2. Se alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de 30 dias. Artigo 274. O recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: inciso 1. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 2. Se o prazo de licenciamento estiver vencido. 3. No caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local.
Artigo 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Parágrafo único. Não sendo possível, desde logo, atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. Artigo 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita ao condutor a penalidades previstas no artigo 165. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. Artigo 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Parágrafo 2º. A infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165-A deste Código, ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. Artigo 278. O condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo o veículo a pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no artigo 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão, para fim de pesagem obrigatória. Parágrafo único. No caso de fuga do condutor, a ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no artigo 210. Artigo 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando previstos nos artigos 180, 334, 334-A do Decreto-Lei 2848, Código Penal, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 1º. O condutor condenado poderá requerer sua reabilitação submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma desse Código. Parágrafo 2º. No caso de condutor preso em flagrante, na prática dos crimes de que trata o caput desse artigo, poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver a necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Artigo 279. Em caso de acidente com vítima envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade de tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro. Capítulo 18 do Processo Administrativo. Seção 1 da Autuação. Artigo 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração,
do qual constará: inciso 1, tipificação da infração. Inciso 2, local, data e hora do cometimento da infração. Inciso 3, caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca, espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Inciso 4, o prontuário do condutor, sempre que possível. Inciso 5, identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. Inciso 6, assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Parágrafo 2º. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto da infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos 1, 2, 3, para o procedimento previsto no artigo seguinte. Parágrafo 4º. O agente da autoridade de trânsito, competente para lavrar o auto de infração, poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda policial militar, designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Seção 2. Do julgamento das autuações e penalidades. Artigo 281. A autoridade de trânsito, na esfera de competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto da infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente. Inciso 1. Se considerado inconsistente ou irregular. 2. Se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação. Artigo 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator no prazo máximo de 180 dias, contado da data do cometimento da infração por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Parágrafo 1º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. Parágrafo 2º. A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares, de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa. Parágrafo 3º. Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela que trata o parágrafo 1º do artigo 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. Parágrafo 4º. Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação do recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data de notificação da penalidade. Parágrafo 5º. No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data do recolhimento de seu valor. Parágrafo 6º. Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto no caput deste artigo
será de 360 dias. Parágrafo 7º. O descumprimento dos prazos previstos no caput ou no parágrafo 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade. Artigo 282-A. O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem. Parágrafo 3º. O sistema previsto no caput será certificado digitalmente atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica, interoperabilidade da infraestrutura de chaves pública brasileira. Artigo 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, expressa na notificação, por 80% do seu valor. Parágrafo 1º. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Parágrafo 2º. O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a distância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Parágrafo 4º. Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros, demora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 5º. O sistema de notificação eletrônica referido no parágrafo 1º deste artigo deverá disponibilizar na mesma plataforma campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 285. O recurso previsto no artigo 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á a jari, que deverá julgá-lo em até 30 dias. Parágrafo 1º. O recurso não terá efeito suspensivo. Parágrafo 2º. A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador dentro dos 10 dias úteis subsequentes à sua apresentação, e se o entender intempestivo, assinalar o fato no despacho de encaminhamento. Parágrafo 3º. Se por motivo de força maior o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade de ofício ou por solicitação do recorrente
poderá conceder-lhe efeito suspensivo. 285. Parágrafo 4º. Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Artigo 286. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor. Parágrafo 1º. No caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do artigo 284. Parágrafo 2º. Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, se-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR, ou por índice legal de correção dos débitos fiscais. Artigo 287. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá remetê-lo de pronto à autoridade que impôs a penalidade, acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento. Artigo 288. Das decisões da Jari, cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de 30 dias contado da publicação ou da notificação da decisão. Parágrafo 1º. O recurso será interposto da decisão do não provimento pelo responsável pela infração e da decisão de provimento pela autoridade que impôs a penalidade. Artigo 289. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. Inciso 1. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo coordenador-geral da Jari, pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta. Parágrafo único. No caso do inciso 1 do caput deste artigo, quando houver apenas uma Jari, o recurso será julgado por seus membros. Inciso 2º. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou Distrito Federal, pelo CENTRAN e CONTRANDIF, respectivamente. Parágrafo único. No caso da linha B do inciso 1, quando houver apenas uma Jari, o recurso será julgado por seus próprios membros. Artigo 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Inciso 1. O julgamento do recurso de que tratam os artigos 288 e 289. Inciso 2. A não interposição do recurso no prazo legal. Inciso 3. O pagamento de multa com o reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem a apresentação da defesa ou recurso. Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH. Capítulo 19 dos crimes de trânsito. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 291. Os crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se às normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como da Lei 9.099, no que couber. Parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver, inciso 1, sob influência de álcool ou qualquer outra espécie de substância psicoativa que determine dependência. Inciso 2, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. Inciso 3. Transitando em velocidade superior à máxima permitida
para a via em 50 km por hora. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. Parágrafo 4º. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Artigo 292. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 meses a 5 anos. Parágrafo 1º. Transitada e julgada a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Parágrafo 2º. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito da condenação penal, estiver recolhido o estabelecimento prisional. Artigo 294. Em qualquer fase da investigação ou do ato ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, com medida cautelar de ofício ou requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante a representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou medida cautelar ou da que deferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem o efeito suspensivo. Artigo 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição que se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Artigo 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima aos seus sucessores de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Parágrafo 1º. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Parágrafo 2º. Aplica-se a multa reparatória o disposto nos artigos 50 a 52 do Código Penal. Parágrafo 3º. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Inciso 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Inciso 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Inciso 3. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Inciso 4. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Inciso 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Inciso 6. Utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança
ou o seu funcionamento, de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Inciso 7. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Seção 2. Dos crimes em espécie. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, inciso 1, não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Inciso 2, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Inciso 3, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Inciso 4, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: reclusão de 5 a 8 anos, suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento do crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que determine dependência. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por: inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou, inciso 2, sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Parágrafo 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Parágrafo 4º.
poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em metro para se determinar o previsto no caput. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Penas de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Artigo 308. Participar da direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 310. Permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque ou desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 312. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação ou procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais refere. Artigo 312-A. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Inciso 1. Trabalho aos fins de semana em equipes de resgate de corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Inciso 2. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidentes de trânsito e politraumatizados. Inciso 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito.
Inciso 4º, outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Artigo 312-B. Aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Capítulo 20. Disposições finais e transitórias. Artigo 313. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN no prazo de 60 dias da publicação deste Código. Artigo 314. O CONTRAN tem prazo de 240 dias a partir da publicação deste Código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e assegurar a proteção de pedestres. Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN existentes até a data de publicação deste Código continuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele. Artigo 215. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de 240 dias, contado da publicação, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e educação de trânsito, a fim de atender o disposto neste Código. Artigo 316. O prazo de notificação previsto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 281 só entrará em vigor após 240 dias contados da publicação desta lei. Artigo 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até 1 ano para adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas dos incisos 3º do artigo 136 e 154, respectivamente. Artigo 319. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN, continua em vigor o disposto no artigo 92 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito. Artigo 319-A. Os valores de multas constantes deste Código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No exercício anterior, parágrafo único, os novos valores decorrentes dos dispostos no caput serão divulgados pelo CONTRAN com no mínimo 90 dias de antecedência de sua aplicação. Artigo 320. A receita arrecadada com as cobranças das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Parágrafo 1º. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional, destinada à segurança e educação de trânsito. Parágrafo 2º. O órgão responsável deverá publicar anualmente na rede mundial de computadores dados sobre receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Artigo 320-A. Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para ampliação e o aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. Artigo 323. O CONTRAN, em 180 dias, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso 5 do artigo 231, aplicando-se a penalidade de 20 UFIR por 200 kg ou fração de excesso. Parágrafo único. Os limites de tolerância que se refere a este artigo, até a sua fixação pelo CONTRAN, são aqueles estabelecidos pela Lei 7.408. Artigo 325. As repartições de trânsito conservarão, por no mínimo 5 anos, os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos,
e os autos de infração de trânsito. Parágrafo 1º. Os documentos previstos no caput poderão ser gerados e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e armazenados por meio digital, desde que assegurada a autenticidade e fidedignidade e confiabilidade e a segurança das informações, e serão válidos para todos os efeitos legais, sendo dispensada, neste caso, a sua guarda física. Parágrafo 2º. O CONTRAN regulamentará a geração, a tramitação, o arquivamento, o armazenamento e a eliminação de documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da aplicação das disposições neste Código. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista nos parágrafos 1º e 2º, o sistema deverá ser certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade de infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Artigo 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. Artigo 326-A. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento das metas anuais de redução do índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupo de habitantes, ambos apurados por estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. Parágrafo 1º. O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de 10 anos, reduzir a metade, no mínimo, o índice nacional de mortes por grupo de veículos e o índice nacional de mortes por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano de entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Parágrafo 2º. As metas expressam a diferença, a menor em base percentual, entre os índices mais recentes oficialmente apurados e os índices que se pretendem alcançar. Parágrafo 3º. A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as respectivas margens de tolerância. Parágrafo 4º. As metas serão fixadas pelo CONTRAN para cada um dos entes da Federação e para o Distrito Federal, mediante propostas fundamentadas do CETRAN, do CONTRANDIF e do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das respectivas circunscrições. Parágrafo 5º. Antes de se submeterem as propostas ao CONTRAN, o CETRAN, o CONTRANDIF e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal realizarão consulta ou audiência pública para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas. Parágrafo 6º. As propostas do CETRAN, do CONTRANDIF e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao CONTRAN até o dia 1º de agosto de cada ano, acompanhadas de relatório analítico a respeito do cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e de exposição de ações, projetos ou programas com os respectivos orçamentos, por meio dos quais se pretende cumprir as metas propostas para o ano seguinte. Parágrafo 7º. As metas fixadas serão divulgadas em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho absoluto e relativo de cada Estado e do Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações estabelecer a disposição do público na rede mundial de computadores em sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 8º. O CONTRAN, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, definirá as fórmulas para apuração dos índices de que trata esse artigo, assim como uma metodologia para a coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos das fórmulas. Parágrafo 9. Os dados estatísticos coletados em cada Estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelo respectivo órgão ou entidade executiva de trânsito, que os repassará ao órgão máximo executivo de trânsito da União, até o dia 1º de março, por meio do Sistema de Registro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito. Parágrafo 10.
Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidades executivas de trânsito do Estado ou do Distrito Federal compreendem os coletados naquela circunscrição. Inciso 1º. Pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo rodoviário da União. Inciso 2º. Pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidades executivas rodoviárias do Estado ou Distrito Federal. Inciso 3º. Pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos municípios. Parágrafo 11. O cálculo dos índices para cada Estado e para o Distrito Federal será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 12. Os índices serão divulgados oficialmente até 31 de março de cada ano. Parágrafo 13. Com base em índices parciais apurados no decorrer do ano, o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos e programas em desenvolvimento ou previstos, com o fim de atingir metas fixadas para cada um dos estados e do Distrito Federal. Parágrafo 14. A partir da análise de desempenho a que se refere o parágrafo 7º deste artigo, o CONTRAN elaborará e divulgará, também durante a Semana Nacional de Trânsito, inciso 1, 2 classificações ordenadas dos estados do Distrito Federal, uma referente ao ano analisado e outra que considera a evolução do desempenho dos estados e do Distrito Federal desde o início das análises. Inciso 2º. Relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento de metas previstos no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 327. A partir da publicação deste Código, somente poderão ser fabricados e licenciados veículos que obedeçam os limites de peso e dimensões fixados na data desta lei, ressalvados que vierem a ser regulamentados pelo CONTRAN. Artigo 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Publicado o edital de leilão, a preparação poderá ser iniciada após 30 dias contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em 2 categorias: conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar, e 2. Sucata, quando não está apto a trafegar. Parágrafo 2º. Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, desde que o valor não inferior a 50% do avaliado. Parágrafo 3º. Mesmo classificado como observado, o veículo que for levado a leilão por 2 vezes e não for arrematado será leiloado como sucata. Parágrafo 4º. É vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação. Parágrafo 5º. A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de 6 meses. Parágrafo 6º. Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização de leilão, dividindo seus custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação e destinando-se os valores remanescentes na seguinte ordem: 1. Despesas para remoção e estada. 2. Os tributos vinculados no veículo, na forma do parágrafo 10º. 3. Os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no artigo 186 da Lei 5.172, Código Tributário Nacional. Inciso 4. As multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão. Inciso 5. As demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo ordem cronológica. Inciso 6. Demais créditos e segundo a ordem de preferência legal. Inciso 7º. Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o veículo, a situação será comunicada aos credores. Parágrafo 8. Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados
do leilão previamente para que formalizem a desvinculação do ônus incidentes sobre o veículo no prazo de 10 dias. Parágrafo 9. Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior. Parágrafo 10. Aplica-se o disposto no parágrafo 9, inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade ou domínio útil, a posse, a circulação ou licenciamento do veículo. Parágrafo 11. Na hipótese do antigo proprietário reaver o veículo, por qualquer meio ou débitos sejam novamente vinculados ao bem, aplicando-se nesse caso o disposto nos parágrafos 1, 2, 3 do artigo 271. Parágrafo 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele no máximo de 30 dias, após a realização do leilão, para levantamento do valor no prazo de 5 anos, após os quais o valor será transferido definitivamente para o fundo a que se refere o parágrafo único do artigo 320. Parágrafo 13. Aplica-se o disposto neste artigo no que couber ao animal recolhido, a qualquer título, e não reclamado por seu proprietário no prazo de 60 dias, a contar da data de recolhimento, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 14. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante quitação das despesas com remoção e estada, ou para autorização do leilão nos termos deste artigo. Parágrafo 15. Se no prazo de 60 dias a contar da notificação de que trata o parágrafo 14, não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo. Parágrafo 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de um ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo. Parágrafo 17. O procedimento de asta pública na hipótese do parágrafo 16 será realizado por lote de tonelagem de material ferroso, observando-se no que couber o disposto neste artigo, condicionando-se a entrega do material arrematado aos procedimentos necessários à descaracterização total do bem e à destinação exclusiva ambientalmente adequada à reciclagem siderúrgica, vedado qualquer aproveitamento de peças e de partes. Parágrafo 18. Os veículos sinistrados irrecuperáveis, queimados, adulterados ou estrangeiros, bem como aqueles sem possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito, serão destinados à reciclagem, independentemente do período em que sejam em depósito, respeitado o prazo previsto no caput deste artigo e sempre que a autoridade responsável pelo leilão julgar ser esta medida apropriada. Artigo 329. Os condutores dos veículos de que tratam os artigos 135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização. Artigo 330. Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito. Parágrafo 1º. Os livros indicarão: inciso 1. Data de entrada do veículo no estabelecimento. Inciso 2. Nome, endereço, identidade do proprietário ou vendedor. Inciso 3. Data da saída ou baixa, nos casos de desmontagem. Inciso 4. Nome, endereço e identidade do comprador. Inciso 5. Características do veículo constantes do seu certificado de registro. Inciso 6. Número da placa de experiência. Parágrafo 2º. Os livros terão suas páginas numeradas tipograficamente
e serão encadernados ou em folhas soltas, sendo que no primeiro caso conterão termo de abertura e encerramento lavrados pelo proprietário e rubricados pela repartição de trânsito, enquanto no segundo, todas as folhas serão autenticadas pela repartição de trânsito. Parágrafo 3º. A entrada e a saída de veículos nos estabelecimentos referidos neste artigo registrar-se-ão no mesmo dia em que se verificarem assinaladas, inclusive as horas a elas correspondentes, podendo os veículos irregulares lá encontrados ou suas sucatas ser apreendidos ou retidos para a sua completa regularização. Parágrafo 4º. As autoridades de trânsito e as autoridades policiais terão acesso aos livros sempre que os solicitarem, não podendo, entretanto, retirá-los do estabelecimento. Parágrafo 5º. A falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidas com a multa prevista para as infrações gravíssimas, independente das demais combinações ilegais cabíveis. Parágrafo 6º. Os livros previstos neste artigo poderão ser substituídos por sistema eletrônico, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 331. Até a nomeação e posse dos membros que passarão a integrar os colegiados destinados ao julgamento dos recursos administrativos previstos na seção 2 do caput do capítulo 18 deste Código, o julgamento dos recursos ficará a cargo dos órgãos ora existentes. Artigo 332. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito proporcionarão aos membros do CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF em serviço todas as facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo-lhes as informações que solicitarem, permitindo-lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas requisições. Artigo 333. O CONTRAN estabelecerá, em até 120 dias após a nomeação de seus membros, as disposições previstas nos artigos 91 e 92, que terão de ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários para exercerem suas competências. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão prazo de 1 ano após a edição das normas para se adequarem às novas disposições estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão as competências previstas neste Código em cumprimento às exigências estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo, acompanhadas pelo respectivo CETRAN, se órgão ou entidade municipal, ou CONTRAN, se órgão ou entidade estadual, do Distrito Federal ou da União, passando a integrar o Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 334. As ondulações transversais existentes deverão ser homologadas pelo órgão ou entidade competente no prazo de 1 ano, a partir da publicação deste Código, devendo ser retiradas em caso contrário. Artigo 336. Aplicam-se os sinais de trânsito previstos no anexo 2 até a aprovação pelo CONTRAN no prazo de 360 dias da publicação desta lei, após a manifestação da Câmara Temática de Engenharia de Vias e Veículos e obedecidos os padrões internacionais. Artigo 337. Os CETRAN terão suporte técnico e financeiro dos estados e municípios, que os compõem, e o CONTRANDIF do Distrito Federal. Artigo 338. As montadoras, encarroçadoras e os importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer, no ato de comercialização do respectivo veículo, manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades de ação defensiva, primeiros socorros e anexos do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 339. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
no valor de R$ 264.954, em favor do Ministério ou órgão a que couber a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, para atender às despesas decorrentes da implantação desse Código. Artigo 340. Este Código entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação.